Virando o jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o cartão Banrisul Mastercard Business Platinum, sua empresa ganha mais agilidade e controla melhor seus gastos. O faturamento é centralizado e você tem muitas garantias como proteção para veículo alugado, seguro para viagem e seguro garantia estendida. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, estamos começando o Virando o Jogo ao vivo pela RDC TV, canais 24 e 524, pelo sistema NET, para todo o estado do Rio Grande do Sul. E pelas nossas plataformas digitais, onde você quiser nos acompanhar aí no mundo inteiro. Você pode nos acompanhar pelo nosso site rdctv.com.br, você coloca, acrescenta /ao vivo, e tem acesso direto no player do nosso site com a programação real time da RDC TV. Se você preferir as lives dos nossos programas, as redes sociais aí estão com o Twitter, o YouTube e também o Facebook. Para todas essas redes sociais, RDC TV Digital, e você vai estar conectado conosco e com a programação da RDC TV, como agora, por exemplo, está com o Virando o Jogo. E lembrando que pelo Facebook você também manda suas mensagens e que nós temos aí a possibilidade de você se integrar aqui com a nossa bancada no debate, nas opiniões, e que vai passar também no nosso monitor, no rodapé aqui do seu televisor, tá certo? Lembrando que o Instagram traz aí as novidades e os bastidores da RDC TV. E hoje nós temos um companheiro que está de volta conosco aqui no Virando o Jogo. E está de volta para a RDC TV. Aí está o companheiro, nosso WhatsApp. Eu não decorei ainda o número do nosso novo WhatsApp, por isso que eu vou ler aqui, mas vamos colocar na tela de novo o nosso WhatsApp, por gentileza, o nosso WhatsApp, o nosso companheiro que volta aí. Cadê o número do nosso WhatsApp? Aí está, 99933 9894, 99933 9844. 44 não, 94. É bom pra gente enrolar a língua, Ribeiro Neto. 999339894 é o nosso WhatsApp. Então, eu até sugiro para vocês que estão aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nos acompanhando pela NET, aqueles que estão acompanhando pela NET, que mande as suas mensagens pelo WhatsApp. E quem estiver nos acompanhando pelo Facebook, aí naturalmente já manda as mensagens pelo Facebook. Tá certo? Já falei no Ribeiro Neto, ao lado... Ribeiro, né? Oi? Cheio de Ribeiro. Cheio de Ribeiro. Não sei. Não, tu também é Ribeiro ou Flávio Fiorin? Não, Ribeiro. É? Não. E o Júlio Ribeiro... Colorado de azul e o outro Ribeiro é isento, né? Acho que é isento. O outro é isento. Mas esse teu azul não está muito azul. Azul é o do Fiorin. Azul escuro, azul noite é o meu. O teu é um verde. É um azul esverdeado. Um azul esverdeado. Esse aqui é o azul calcinha. É para combinar com a cor dos meus olhos. Azul céu. Pode ser calcinha, não tem problema. Não tem problema. É para combinar com o azul dos meus olhos. O teu é um azul marinho. Azul noite. Exatamente. Cheio de estrela, inclusive. E essa minha camiseta fashion é de Roma, na Itália, que eu vim em homenagem ao teu programa aqui. Tá certo. Porque eu tenho que me valorizar também, afinal de contas, né? Eu sou o Sean Connery dos Pampas, Júlio. Então eu tenho que... É melhor eu ver isso. Eu não sei o que o Ribeiro Neto vai falar no programa hoje, porque ele passou falando do programa inteiro do RDC Esportes com o Paulo Brito. Não, mas aqui assim, ó, eu até... Microfone por perto. A última vez que eu estive aqui... Microfone aberto, Ribeiro Neto, esperto. Rossi, e o Diogo Rossi, está lá na ponta. O Diogo Rossi está lá no nosso... Tá, qual é o número do nosso WhatsApp? Diga aí, já decorou? 999-33-9894. Deu uma coladinha ali que está escrito. Grande abraço aí para o nosso novo companheiro, o Watts, né? O Watts. Mas quando eu tinha decorado o outro, sumiu. É substituição, saiu o outro Watts e entrou esse Watts agora. Eu disse pro Diogo Rossi, a última vez que ele me convidou, se nós estávamos no programa, que eu faço uma diferença
Quando eu estou com o Paulo Brito no RDC Esporte, eu sou um pouco mais personagem, eu sou mais folclórico. Se ajoelha, hoje eu até joguei búzios com as minhas moedas. Aliás, eu peço perdão às religiões eu acho que sim, né? Entendeu? E foi apenas uma brincadeira, entendeu? Cuidado. Para o momento, entendeu? Só pra Pensar da coisa errada pra ti depois, sabe como é que é? Só pra dizer, Rogério, que o nosso WhatsApp voltou e voltou do jeito que ele já estava antes, né? Com as pessoas me xingando. Então, ó, Tira do... hoje normal, então. hoje a bancada tá 9.0. Seria 10 se não tivesse esse rapaz que tá sempre emburrado, o tal de Rossi. O tal de Rossi. Mas Quem é que tá mandando isso aí? Quem é que tá bravo? Não disse o nome aqui, mas ao final 24,70. Mas hoje eu não tô emburrado, hoje eu tô feliz, o Inter venceu, né? E só para te complementar, eu quero dizer que aqui no teu programa, Rogério, eu sou um pouco mais didático, aí eu sou mais o analista, mais o comentarista e tal. No RDC Esporte tu faz mais um personagem. Eu sou mais folclórico. Agora tu sabe que eu fiquei com inveja de ti naquelas moedas. Olha aqui o amadorismo aqui, ó. É que tu não baixou o áudio do teu Facebook. Olha o amadorismo pensa. aqui. Olha o amadorismo aqui. Tu achou que eu estou muito bem, porque era moeda de R$1, é isso? Eu queria pra mim as moedinhas. É o Fernandão da Santana que tá me xingando. Fernandão da Santana. Um abraço, Fernandão. Fernandão, não faz isso. O Diogo Rossi é assim, tem por causa daquela barba, aquele sou cabelo pra cético. frente. Mas ele é um cara muito bem-humorado. Mais ou menos. Cada um com o seu humor. Mais ou menos. Rogério... Mas estamos bem-humorados hoje porque o Internacional venceu. E sabe o que eu mais tô feliz? Fora de casa, lá em Belo Horizonte, contra o Cruzeiro. Causou a demissão do Mano Menezes. Ou seja, O Mano já ia cair. dirigiu Só o time tiraram demitido. da frigideira. né? já não estava muito afim. Para quem viu o jogo e atentou os detalhes, o Mano já dirigiu o time. Aliás, o time do Cruzeiro já está rebaixado. Já está rebaixado? Já está rebaixado. O Cruzeiro tá... A performance do Cruzeiro emocional, aos detalhes. A performance emocional do Cruzeiro é um time rebaixado. Tá? E o Mano já dirigiu demitido. Tanto que ele sentou várias vezes na Casa Mata, já sabendo que nada ia consertar. Mas eu queria fazer... E apático o time. Depois eu vou falar menos, tá? Porque eu sei que eu falo demais. O Cruzeiro comprou o manual Eu do queria fazer Inter, né? uma ode ao meu amigo Júlio Ribeiro, né? A quem prezo muito, não só pela revista Press, pelo Prêmio Press, enfim, mas também pelo seu caráter de conteúdo jornalístico. Parabenizando pela rádio agora, né, Júlio? Rádio Press agora. Rádio Press e tal. Aliás, hoje é dia do Valvulados, Hoje é né? dia de Valvulados, 4 a 5. E como eu não sei nem se o Júlio sabe, eu o sigo no Facebook. O Sean Connery depois da gripe. O Júlio Ribeiro é um colorado meio sarcástico, entendeu? Porque ele dá umas tiradinhas, e ele vai, inclusive com a linguagem apropriada de internet e tal, o ri, e não sei o que mais e tal. Ô, Júlio, eu quero dizer uma coisa para ti. Eu concordo que o torcedor do Inter tem que comemorar muito, porque o Inter está na final com méritos, por justiça. Não, tu já está botando o Inter na final, Não, então. o Inter está na final. E olha que eu não sou assim. E olha que eu não sou de jogo jogado. Mas o time do Cruzeiro está Não batido. vai ser fácil essa final para o Furacão. O Furacão não vai encontrar moleza aqui. Olha lá onde é que está meu amigo Cleir Miller, ó. Acompanhando o programa do aeroporto de Guarulhos, volta de férias. Ah, sim, ele estava lá em Salvador, estava lá num resort maravilhoso na Bahia. Uma coisa... Grande abraço para o Cleir aí, muito obrigado pelo prestígio aí, estar nos acompanhando. Uma coisa, o Júlio Ribeiro está certo. O Atlético vai dar muito mais dificuldades ao Grêmio do que o Cruzeiro deu o Estadão Internacional. O Atlético vai dar Mas muito mais. isso não tira o mérito da vitória do Internacional ontem. Não. Muito antes, pelo contrário, soube se aproveitar, soube dosar. Ontem começou o jogo, 10 minutos, um amigo meu que é gremista, que a gente conversa amistosamente, ele diz, mas acho que o Inter vai passar por cima. Eu disse, não, o Inter vai fazer o que tem feito nos últimos jogos. Vai cozinhar o adversário até os 30 minutos, e aí vai fazer um gol e vai matar a história. Eu errei por um minuto, acho que foi aos 29 o gol. Foi muito bem o Inter inteligente do campo, olha. Não, e olha, E o Fábio salvou bastante também, né? Senão era mais, né? O Fábio salvou bastante. Fábio salvou era tudo, mais. Não, aquela... Olha lá. O meu sogro te mandando a mensagem. Muito obrigado, depois da gripe. Eu só quero dizer uma coisa, que foi nesse programa aqui que eu disse, e eu já tinha pedido desculpa e faz parte. Isso é E bonito, faz parte. isso é bonito. E cada vez mais ele me surpreende, né? Ele quem? Vitor Cuesta.
Vitor Cuesta. Chegou aqui como um zagueiro bem normal, para mim, bem normal. Que não tinha ido bem como líder da seleção argentina na Olimpíada do Rio de Janeiro. Mas ele suportou a Série B do Campeonato Brasileiro de maneira bem tranquila. Depois de 2018 ele evoluiu. E esse ano não tenho dúvidas em dizer que ele é o melhor jogador da defesa do Inter. Não, acho que ele e o Moleiro é difícil Mas saber quem é melhor. Não, eles se complementam, eu acho, mas eu acho que o Cuesta é melhor ainda. Isso. O Moleiro no enfrentamento da porrada, o Vitor Cuesta é mais por baixo, mais técnico. Sabe qual é a maior prova? Afina um pouquinho mais. Só que a maior prova, Rogério, que essa dupla de zaga está bem e está forte, é que mesmo o torcedor colorado mais apaixonado, sempre teve um pouco de, eu não sei se a palavra correta é inveja, talvez não seja mais correta, mas... Resistência? Não. Para as pessoas entenderem, da dupla de zaga do Grêmio. O torcedor colorado sabia, mesmo, ele podia brigar, podia zoar, mas ele sabia que o Grêmio tinha uma melhor zaga da América do Sul, Jeromel e Kahneman. E aí ele tinha um pouquinho de inveja disso. Mas isso foi diminuindo com o crescimento do Moledo, que começou meio claudicante, né, desde que veio da Grécia. E aí a zaga acertou. E ela começou a pegar uma forma tão grande. Hoje, o torcedor colorado acha que essa zaga é melhor que a do Grêmio. Não, mas eu acho que no momento não sou torcedor colorado. O gol que o Chapecoense fez, o rapaz driblou o Kahneman e depois driblou... Mas não vai fazer nunca mais, né? Tu sabe disso. Não, mas fez, né? Mas fez. Agora, acho que tem um dado que deve ser considerado. É a proteção da zaga. O Grêmio perdeu essa proteção da zaga aí, não achou ainda o volante que é o que fica na frente ali, e aí vende a zaga toda hora. Claro. A saída do Rodrigo Moledo, meio que do Rodrigo Dourado ajeitou E por quê? o sistema defensivo do... Por quê? Porque o Dourado, embora seja o jogador mais marcador, ele é mais lento, posicionamento, ele é lento, tem cintura dura e outra, ele é um jogador que a bola está sempre perto dele, ou seja, sempre perto da zaga. E aí, se o Inter perde a bola, é um terror. E o Lindoso tem uma saída melhor. Tem um passe vertical. Ele é mais rápido. Aliás, o Lindoso, ontem após o jogo, ele, emocionado, respondeu uma pergunta sobre a questão do tornozelo, né? Do afastamento que ele teve, inclusive, da família, para fazer um tratamento intensivo durante essa semana, sem ter treinado, inclusive, e fez um papel de terceiro zagueiro excepcional ontem. Claro. Excepcional como terceiro zagueiro, porque o Lindoso ontem ele não jogou como um primeiro volante, ele jogou como um terceiro zagueiro. Tá? Vocês lembram de alguma saída do Lindoso além da sua própria intermediária? Não. Que o Inter se propôs a jogar exatamente assim. isso. Né? Para jogar assim. E aí é que foi a entrada do Rafael Sobis. Que a gente não acreditava na entrada do Rafael Sobis. Tem dois jogadores. Mas essa entrada do Rafael Sobis fez com que o posicionamento do Lindoso fez com que o Rafael Sobis tivesse aquilo que eu digo sempre. Você precisa de alguém que pense um pouco mais o jogo. E o Rafael Sobis, ele é um jogador... Experiente também, né? Pela experiência, claro, sem dúvida alguma. Mas que pôde dar esse equilíbrio. E o Nico... No primeiro tempo foi bem, mas no segundo tempo eu acredito que o Nico está com problemas físicos. Eu não sei. Neste momento eu estava custando acreditar nisso que eu vou falar para vocês. Mas neste momento eu acho que já dá para se colocar pelo menos em discussão a titularidade do Nico em relação ao eu acho que não. Ele compõe muito bem ali. Às vezes ele não faz o gol, mas ele serve o Guerreiro. Ele no último jogo ele fez 2 gols. Um estava impedido com um pedaço da dedo da chuteira. Então, ele fez 2 gols. Ele é um jogador que preocupa muito a zaga adversária, porque ele puxa para o meio e chuta gol. Eu não acho. Mas o Everton Silva já entrou desde o primeiro minuto e não correspondeu. Ele é bom quando ele pega a zaga, o sistema defensivo cansado. É que eu acho que bem na verdade, se nós estivéssemos em março e tivesse acontecendo exatamente o que está acontecendo agora, o Nico Lopes vindo mal do início do Campeonato Gaúcho e o Wellington Silva despontando, trocaria. Mas como a gente está na hora do vamos ver... Mas tudo bem, mas eu estou colocando para discutir. Não, eu também concordo contigo, eu também trocaria. Isso é positivo, porque quem no início do ano... diria que Bruno poderia ser o titular e diria que Rodrigo Lindoso poderia desbancar o Rodrigo Dourado. Quem? Então hoje, pelo menos, esses jogadores que vieram desacreditados para o Internacional,
né, pelo trabalho feito por eles, pelo técnico Odair, por toda a comissão técnica, porque, Júlio, você é gestor e sabe disso, quando você tem numa equipe um gestor de qualidade, como é o caso do Rodrigo Caetano, que trabalha diretamente com a equipe de produção, vamos dizer assim, e que pode fazer um meio-campo com quem dirige, isso é muito importante. Mas eu quero... É muito importante. Então, esses jogadores estão entrando com uma confiança. Eu quero ressaltar o seguinte, que é impressionante. O trabalho do Odair. Eu fui um dos que, os corneteiros, disse que o Odair não tem tamanho do Inter. E não tinha. Foi adquirindo o tamanho do Inter. E aí, quando o técnico faz um bom trabalho, o jogador medíocre vira bom. O bom fica muito bom. Melhor. E aqui outro esse meu amigo do WhatsApp aqui, meu amigo que me passou um WhatsApp, diz assim, ele é gremista. Os caras dos meus grupos de Grêmio não conseguem me entender. Um time tem o campeão na expressão dos seus jogadores. Quando eles estão em campo, o Sobis encostando a cabeça no peito do Guerreiro naquela falta, bate tu. Ele queria bater a falta, bate tu. Antes da cobrança, o Edenilson chutando o ar na defesa do goleiro do Cruzeiro, antes de correr e enfiar para dentro. Os olhares de um de outro no final da partida. Queria ser colorado neste momento, ele diz assim, porque eu amo futebol. Então, o Inter pegou um corpo de time... E o contrário é verdadeiro. O time do Cruzeiro jogando de cabeça baixa. Totalmente apático, né? O Inter está maduro, está confiante. Então aí, quando o time, a engrenagem está toda assim, entra um Bruno e corresponde. Até o Wendel, que sempre foi contestado, está jogando bem. Tem uma coisa que eu vou ter que discordar. Ontem o Wendel também foi um jogador que teve muito mais resguardo. Cumpridor, muito mais resguardo. A estratégia do pequenino, mas cumpridor. É que velocidade não é uma característica do Wendel. Né? Ele não tem essa coisa. E ele teve que marcar um cara que a única característica é a velocidade, né? Então ele tinha que se resguardar. E para mim, assim, eu entendo a análise de todos, assim, eu respeito, acho que o Inter no macro foi muito bem. Vitor Cuesta e Rodrigo Moledo foram escolhidos na grande maioria das emissoras de rádio melhores jogadores em campo. O Edenilson também ganhou alguns votos, mas eu ainda acho que o melhor jogador do Inter de novo já tinha sido contra o Nacional do Uruguai, para mim foi o Bruno. Foi o Bruno. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O Edenilson jogou demais. Mas é que o Bruno ele teve uma... Perdeu uma bola. Mas o Bruno teve que marcar dois caras que são muito difíceis de serem marcados. Mas o Patrick também jogou bem, apesar de que aquela posição... Mas acontece o seguinte, o Nico Lopes, o Patrick, são jogadores carregadores de bola. Eles não têm no drible ali naquela posição... O Nico tem o drible para tentar chegar na frente, que ele pode ter a liberalidade de perder a bola, mas lá. Quando ele faz isso lá atrás, ele já armou o contra-ataque. O Patrick também acontece isso. Mas ontem, a entrada do Rafael Sobis, o posicionamento do Rodrigo Lindoso, eu entendo que o Odair fez tudo certo no jogo de ontem, inclusive a substituição do Nico no momento oportuno, que a gente não reclama que o Odair demora muito para substituir às vezes. Acho que foi aos 15. Aos 15 minutos ele fez, olha, o Nico não dá, o Cruzeiro está vindo, eu preciso botar um maluco lá na frente. E o maluco é o Hélio. Eu assisti o jogo com os olhares de Kleber Xavier. E o Kleber estava lá ontem, entre outras coisas, para avaliar o Edenilson. O Edenilson não errou uma bola. O Edenilson, ele jogou na primeira, em alguns momentos na primeira função, porque teve um momento do jogo que o Lindoso estava meio sai, não sai, tanto é que o Odair botou os reservas aquecer ainda no primeiro tempo. E o Edenilson não errou nada, tio. E aí chega ele faz aquela função que o Paulinho fazia no Corinthians, que chegou a fazer na seleção, chega lá na outra área, faz gol. Por isso que o Tite está procurando um jogador para a seleção, justamente para essa função, por isso que ele está sendo observado. Mas eu gostaria que não fosse para a seleção. Não dá, né? Agora eu só queria dizer uma coisa. Mas tem que ver aí, porque tem seleção do Brasil agora e tem seleção peruana também. Mas imagina perder os dois, não tem como, tá louco? O Guerreiro vai fazer... Não, tudo bem, não me convoque. E não vão convocar. É só se o Guerreiro fizer isso. Não, ele vai fazer. Ele tem que fazer. Ele vai fazer. Ele disse que quer ficar aqui, né? Eu queria falar uma coisa para vocês assim. Só me diga o seguinte, seu Ribeiro, antes, informação. O Edenilson, a lesão dele é... Não tem lesão. Ele saiu porque ele disse que para ficar ali, naquela função, jogando até o final, ele não conseguiria. Porque ele estava desgastado fisicamente e com algumas dores. Então ele pediu para sair. Aí botaram no outro lugar. Poderia dar a lesão. Isso, e como ele já não joga domingo, agora o Edenilson vai ficar quase 10 dias sem jogar.
Porque Porque ele está suspenso, né, contra o Corinthians. E o jogo da volta com o Cruzeiro é só dia 4, Não, não vai ficar 10 dias, vai ficar mais, porque olha só, ele não vai jogar. Hoje ele não treina, né? Quinta, sexta, sábado, domingo 4, mais 7, 11. E aí tem mais 3 dias contra o Flamengo, vai ficar quase 15 dias fora do campo. 2 semanas. Tá ótimo. 2 semanas para recuperação. Tá ótimo. Eu tenho dito para vocês aqui, e não é nem forçação de barra, porque eu penso exatamente isso, não é nem folclore, isso que eu estou falando. A nossa vida virou um Twitter, né? A vida é um Twitter. Hoje o futebol, como não está dissociado, é um Twitter. O que é isso que eu quero dizer? O que é isso, Ribeiro? Tá louco? Não é. O que é o Twitter? O Twitter é uma ferramenta maravilhosa, mas ao mesmo tempo ela é inconfiável, porque as pessoas opinam uma coisa, um minuto depois mudam radicalmente de opinião e assim vai indo e a coisa vira uma jornalistas roda. brigam no Twitter também, né? E os jornalistas também, o que é muito perigoso, né? Porque o jornalista vai dando uma opinião diferente a cada jogo ou a cada... trocando farpas entre eles. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, quem acompanha os jogos do Internacional sabe que o torcedor colorado, ele olha o pau que ele dá no Odair durante o jogo, é um negócio impressionante. Quem? O torcedor do Inter dá um pau no Odair. Eu tenho ainda todos os jogos. Não. Por isso que eu perguntei quem? Qual é o torcedor? Matia, eu vou te falar. Twitter é uma ferramenta. Vou repetir. Twitter é uma ferramenta do aplicativo e tal. O senhor deve saber mais do que eu. O senhor é um jornalista digital. Então, assim, ó. Então, o pau que o Odair toma. E isso só vai ter uma mudança. Quando o Odair ganhar um título. Não, é verdade. O torcedor colorado sempre foi crítico. Sempre foi crítico. Mas O Abel tinha ganho o campeonato mundial e levava Júlio, se o Odair não ganhar... É uma diferença, eu até já escrevi sobre isso uma vez, eu invejo o torcedor gremista, que tá mal o time, o técnico fez estripulias durante a partida, dá uma entrevista horrorosa e os gremistas não criticam o seu treinador. Olha, tá mudando. Nós, os colorados, somos muito críticos. O Odair leva um pau todo jogo. O Odair tem mais de 60%. E aí isso só vai mudar quando o Odair tiver crédito. Que é o que o Renato tem, crédito. O Odair não tem crédito, não ganhou nada. Tá, então, mas quando honestamente, eu acho que agora o Odair não precisa de mais nada, né? Não precisa ganhar. Vai por mim. Depois tu fala comigo se ele não ganhar. ganhar é uma... Né, Não. Mas o torcedor agora... do Inter quer ganhar. Tudo bem, acho que qualquer torcedor quer ganhar, né, Ribeiro? Errei. O torcedor não quer. O torcedor não admite nada além do campeonato. É isso que eu quero dizer. Não admite nada além do campeonato. Eu sou torcedor, quase doente. Eu discordo. E se o Inter não conquistar, eu vou... Perde pro Grêmio na final, vamos ver. Aí tu vem aqui falar isso. Perde pro Grêmio na final, Júlio, e mas vem se o falar Inter isso tiver aqui. chegado na final depois de 3 anos, apenas 3 anos depois de ter estado no limbo da Série B... Não, nem tu acredita no que tu tá falando. Não, eu acredito. Tá? Se tu perde se o Inter perder o jogo, se o Inter perder a final jogando bola, é do jogo. É do jogo. Se o Inter perder a final jogando bola, o que eu não gosto é quando o Inter se acadelava. O Inter ficava lá atrás para Chapecoense, pro Ceará. Júlio, Isso é mérito do Daí, que ele conseguiu mudar. Eu vou te contar uma novidade para ti. Mesmo que tu queira, tu não é um torcedor comum. Tu é um torcedor racional, que é jornalista, que conta até 10 às vezes para falar. Tu não é um torcedor comum. O torcedor comum nunca vai pensar como tu. O torcedor comum é apaixonado. Para ele é 8 ou 80, não tem essa racionalidade. Não acho. Eu vejo que o Odair, ele ainda não tem aquele status de um Mano Menezes, por exemplo. Se ele enfrentasse uma situação como a do Mano Menezes no Cruzeiro, ele tinha saído muito antes do que saiu o Mano. Ah, bom. Por quê? É a questão do crédito do débito em conta. O Odair está cada vez mais colocando créditos na sua conta. Mas é que eu acho que o crédito dele não se exaure agora. Hein? Acho que não se exaure agora, porque ele tá tranquilo. Qual foi o último treinador que fez o torcedor do Internacional se sentir dessa maneira? Mas aí eu acompanho em parte o raciocínio. Em parte o raciocínio do Ribeiro. Se o Internacional entrar numa sequência, eu vou lembrar, não quero comparar condição de treinador, quero comparar a situação. Quando veio o Argel para o Internacional, tá? O Argel tirou o Internacional de uma situação difícil e botou o Internacional numa posição muito melhor. Em outras circunstâncias, né?
Sim, por isso que eu não estou Sem jogar comparando bola, nem na treinadores. sorte, várias coisas. Não importa. Ah, tá. Não importa. Não, pra mim importa. Eu estou falando sobre o sentimento do torcedor. É isso aí. Porque o torcedor, e aí a parte que eu concordo com o Ribeiro Neto, ele é passional. Então vai chegar num momento que, se não tiver um treinador com um crédito já muito grande, o período que vai ter de sustentação é menor. Mas, Rogério, o torcedor pode ser emocional, pode ser o quê, mas ele tem um pouco de racionalidade e pensar o seguinte: se o time estiver jogando bem, uma hora ele vai ganhar, uma hora ele vai ser campeão. O que não pode, ao contrário do time do Argel, o time do Argel é uma loteria cada partida, né? Sim. Nem o Argel acreditava que diz assim. Nem o Argel acreditava que diz assim: vamos manter os pezinhos no chão, os quatro. Ele estava voando. Os 4 pés no chão. Então, mudou, teve um momento aí que mudou a chave do Odair, que ele diz assim: peraí, eu vou botar o Inter a jogar como time grande. Até 2, 3 meses atrás, o Inter jogava contra qualquer time como um time pequeno, reativo, ficava atrás, esperando, especulando uma bola, mas agora de uns tempos para cá, o Inter está jogando de igual para igual contra qualquer time. O Inter é titular, né? E isso dá rendimento. Então, não, mas continua sendo reativo ainda, Júlio. Não, o Internacional não é um time ainda... Ele controlou o jogo ontem, todo o jogo. Não é um time ainda de ser proponente. Ele controlou o jogo ontem. Quando o Palmeiras aqui, no Beira-Rio, ele mandou no jogo. Tá, mas isso é uma outra coisa. Controle de jogo é outro. Mas eu não estou considerando isso um problema, eu estou considerando como uma estratégia. E que dá tudo Eu estou dizendo, exatamente. O Filipão o Internacional... Foi multicampeão com times reativos. Tudo bem, o Corinthians ganhou o Campeonato Brasileiro sendo só reativo. O que eu estou dizendo Internacional é que é essa uma característica, para não pensar que o Internacional é um proponente durante todo o tempo. Mas não é só reativo. O Inter tem proposto o jogo. Ele escolhe o momento em que ele vai propor. Por isso que eu disse ontem, por esse meu amigo, assim, o Inter vai cozinhar o Cruzeiro até uns 30 minutos, depois vai fazer um gol. É isso aí. Ele sabe até onde que ele vai controlando. O outro time já estava cansado, o Cruzeiro cansou bem antes. Metade do segundo tempo o Cruzeiro já estava cansado. Não estava fim de jogo também, o Cruzeiro. Não, mas o Palmeiras também cansou. O Inter faz os times cansarem, porque ele não dá espaço. Irrita, né? O Cruzeiro não conseguiu chutar uma bola decente ao gol. Então, aí vamos jogar? Vamos fazer um gol? Vamos lá e faz o gol. O Inter tem esse controle. Também não é assim, vamos jogar e vamos fazer um gol. Parece que faz o gol a hora que quiser. Não é bem assim. Tu entendeste? Que agora vamos atacar. Agora vamos botar e ontem, por exemplo, bota o Wellington Silva. Das duas vezes que botou o Wellington Silva, faltando 15 ou 20 minutos para terminar, o Wellington Silva mudou o panorama. Por quê? Porque os adversários já estão cansados. Por isso que eu entendo que ontem o Odair foi extremamente feliz ao escalar o Rafael Sobis desde o início. Porque ele tinha condição com o Sobis, que eu não vejo que ele tivesse isso se escalasse aquele meio campo com 4. Com o Nonato por dentro e o Patrick. O Sobis a qualquer momento pode dar um chute fora da área. No primeiro tempo ele foi o único jogador que bateu a gol. Sobis. Ninguém bateu a gol, só o Sobis. Mas tudo isso. Bom, vamos continuar analisando o Internacional e o Cruzeiro e já projetando aí os próximos jogos. E uma questão interessante de calendário, né? Esse calendário maluco que a gente tem que enfrentar aqui no futebol brasileiro e no futebol sul-americano por extensão. Vamos falar em seguida. Quero mandar um beijo de agradecimento para Simone Nunes Reis, não sei exatamente, que ela bota aqui, fez vários likes e bota só feras nesta bancada, tá? Então, muito obrigado aí para Simone. Umas feras já meio desdentadas, né? Não, mas tudo bem, mas continuam com... Meu caso, especificamente, né? Uma fera com chapa, né? Não vamos falar pela ponta esquerda lá, que é guri, né? Aqui, o Fiorinho também não é. O Fiorinho está intermediário. Nós é que estamos mais. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu estou vivendo a minha melhor fase, cara. De novo? De novo. Eu vou dizer o seguinte para ti. Eu tô bonito, tô forte, tô saudável. A cara do Chancone. Só me falta dinheiro. Mas aí também eu não posso querer milagre, né? Mas tu jogando búzio com moeda, tu vai ficar com muito dinheiro. Não esqueça, você que é cliente Banrisul, do Banrisul Digital, que é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança. Mas você tem que ser cliente Banrisul para poder usufruir aí, utilizar o Banrisul Digital. Se você não baixou o aplicativo, baixe e comece a usar hoje mesmo, porque o Banrisul Digital é clique
e simplifique. Vamos à mensagem do Zafari e nós voltamos em seguida. Passe no Zafari. Hoje é quinta-feira, todo dia é dia de passar no Zafari, né? Mas quinta-feira, fim de semana se aproximando, é mais ainda. Eu sou zafariano, eu passo todos os dias. O meu Zafari é o da Getúlio Vargas também, meu Deus. Cara, brincadeira, eu já sei nome quem eu vou todo... encontrar lá. É, tá certo. Olha aqui, Aqui no da Cristóvão encontra o Chumbinho sempre ali, por exemplo. É, o Nilton Drummond. Onde é que anda o Nilton Drummond? Tá de volta. Aonde? Tá de volta, em Porto Alegre. Ah, sim, Ele mas... saiu da Chape. Ele saiu da Chape agora. Tá sem clube. Tá no mercado. Eu já não tenho tanta sorte, eu encontro o João Padeiro. Bem feito, Patinho. Grande abraço pro João Padeiro. Boa sorte. Valeu, João Padeiro. O Juber Polha está dizendo aqui, sou colorado, mas ontem nós apenas batemos no bêbado. Seria pior se tivesse apanhado. Mas Nossa! Não dá para considerar o Cruzeiro, mesmo que venha numa crise, né, como sendo o O maior campeão da Copa do Brasil. Mas eu me Tem surpreendi. 6 Copas do Brasil. Eu jurava que o Cruzeiro ia impor bem mais dificuldade. Não, eu não acreditava. E com 10 minutos de jogo eu vi que o Cruzeiro estava mortinho. Tá morto. Mortinho. Não. Será que é o Cruzeiro que também não jogou nada ou o Inter não deixou o Cruzeiro Não, jogar? as duas coisas. As duas coisas. As duas coisas. Olha aqui, ó. Fica quase um demérito o Inter ter ganho ontem. Não precisa ficar bravo, Júlio. Eu só tô dizendo que o Cruzeiro tá morto, mano. O Inter jogou bem, tá tudo bem. Do fim de tudo, o Inter se deu bem, né? Em ter pegado o Cruzeiro em detrimento do Atlético Paranaense. É verdade, o Atlético vai dar Não tô muito mais falando, eu não trabalho. tô falando do Grêmio, eu tô falando só do Inter. Sim, não, é da A situação. pior valência do Bêbado. Atlético, a pior valência do Atlético é aquele campo horroroso lá. É isso aí. Lá Não, jogar mas- bola, que não é futebol, é outra coisa. Tu tá certo, não precisa botar vírgula. Tu tá falando. Mas olha aqui, ó, sobre Todo mundo pensou que o Grêmio tinha dado sorte e o Inter azar. E foi ao contrário. sobre campo, deixa eu só te falar o seguinte. Eu vi uma entrevista feita pelo nosso amigo Alexandre Appel, tá? Com o David Braz, zagueiro recém-chegado ao Grêmio, em que o Alexandre Appel perguntou justamente sobre isso. Já uma pergunta fazendo uma crítica praticamente ao campo do Atlético Paranaense. E o David Braz foi só elogios, diz que já tinha jogado umas 5 vezes lá no campo do Atlético e foi só elogios ao campo sintético Eu do vi Atlético vários Paranaense. jogos desse campeonato brasileiro do Atlético Paranaense e a bola ela corre demais, ela pica, Foi ela fica a viva. única coisa É que... diferente o jogo. a única coisa site, que o né? David Braz disse que é um jogo mais rápido porque a bola anda mais rápido. Quem não está acostumado com esse jogo, quem está acostumado é o Atlético. Eu Quem sei não que está acostumado sofre lá. Eu sei que o Grêmio é só semana que vem, mas o Grêmio tem que levar em consideração exatamente o jogo de ontem, né? Do Inter contra o Cruzeiro. Não pode deixar o Atlético Paranaense fazer o seu futebol, que é o adversário. No caso, o Cruzeiro deixou o Inter fazer o seu futebol. E que bom pro Inter. O Inter fez o seu futebol. Mas sobre esse negócio, vai que o Cruzeiro faz um gol, tá? mas Já muda o estado anímico. Não é. Tô falando de ontem. Futebol tudo é possível. Tô falando de ontem. Ainda pode ser goleado. Tô falando de ontem. Ufa. Tô falando de ontem. Porque a gente está dizendo que o Cruzeiro foi apático, o nosso internauta. Tá, mas assim, ó, Cadê? qual foi o goleiro que mais trabalhou no jogo de ontem? Cadê Fábio. O Fábio. O Fábio foi escolhido Sim. pela Copa do Brasil o melhor jogador em campo. Não, e merecidamente, Defesa, merecidamente. defesa. Mas o que eu digo é sobre o estado anímico. Claro que o Cruzeiro estava abatido, derrotado, estressado e tudo mais. 15 jogos sem fazer um gol. Mete fazer um um gol gol. ontem, mete um gol ontem. E eu te digo né, mais, com se ganha 90% da Se torcida. ganha ontem, o Mano não seria demitido. Na saída de campo, o Fred brigou com o torcedor lá. Eu volto a ofendeu o dizer uma Fred. coisa que eu disse hoje de manhã na Rádio Grenal, que é uma opinião bastante particular. Eu acho que tem muita gente que não concorda comigo. Para mim, a pior coisa que pode ter acontecido de ontem é só uma. Foi a demissão do Mano Menezes. Para mim foi a pior coisa. Porque aí é que vem a questão do calendário maluco Porque que agora eu te são falei. 30 dias, quase 30 dias para um treinador novo, não vai ser fazer o nada Dorival de Grêmio, trabalho. O Grêmio- Vai ser o Dorival Júnior que não ganha nada há Não, muitos que anos. pode ser o Thiago Nunes. Não, estão falando do Dorival Júnior ontem. Seria bom pro cravou Grêmio. o Dorival Júnior. Qual o jogo? O Qual? Atlético.
O técnico do Atlético. Atlético Prr. Atlético. Não, mas O aqui... Atlético ganha de 4 dos japoneses. Mas é que sabe por quê? Porque assim, ó. Não, mas o Grêmio vai estar classificado antes do Internacional. Por quê? Sim. O jogo do Grêmio é às 7 e o do Inter às 9. Tá, Jogo não, da tudo volta. bem, mas não é isso que eu quero dizer. Se não, Ou mas, não, né? evidente Ou não, que não é né? o que tu quer. É o que eu O que tô eu tô falando dizendo. sobre o Cruzeiro Tá, é que, assim, mas ó, eu falei, durante 30 Jô. dias esse treinador pode não fazer nada taticamente, nem tecnicamente, pode. ele nem vai conseguir, mas animicamente Pode, talvez seja positivo, e eu e- não acho isso bom. E depende também muito o que vai acontecer também com esses desdobramentos das investigações no Cruzeiro, Mas o Cruzeiro e do comprou- dinheiro que o Cruzeiro tem. Na virada do ano passado, de 2018 para 2019, o presidente do Cruzeiro comprou um livro, né? Na banca de revistas. Como Cair, assinado Internacional 2016. Não, assinado o Vitório Piffer. Pode ser, não quis deixar só na conta dele, mas pode ser. Planejamento. Cara, Como cair. Mas tem outros que caíram, não foi É- só o Vitória que É caiu, né? exatamente igual, por isso que eu botei mas ele é o assinado presidente. Inter Tem 2016. outros. Não, e não O que só tu o acha Inter. domingo? Pra Havaí mim- Cruzeiro domingo. Jogo dos rebaixados. Havaí, Cruzeiro vai perder. Havaí não ganhou de ninguém em casa. Vai ganhar do Cruzeiro. Detalhe, o Cruzeiro faz exatamente a mesma coisa que o Inter. Foi até a semifinal da Copa do Brasil 2016, o Inter também, e paticou. Ah, o Cruzeiro vai cair. Vai cair, eu Cruzeiro acho. Não Sério sei se candidato. cai, acho que não cai. Vai tem dois que diminuir, foram. vai diminuir aquela lista de Tem dois que já foram pro atletas saco. de clubes que não caíram. Havaí e essa ruindade do Goiás também. Né? Do jeito que- Mas o Goiás não tá tão bom. Até a não. Chape, né? Não, e esse, não, e o outro, o presidente lá, Hã? CSA. CSA vai CSA. também, vai também. A Chape é capaz de não cair, Mas graças o que, ao eu, Inter e ao o que eu Grêmio. quero, o que eu falei e fiz referência a essas datas, tá? Evidente que não era o que o Diogo estava falando. E o Grêmio quer trocar É uma. o que eu tô. Não tem que trocar. O Grêmio quer trocar porque do o Grêmio Brasileirão, né? trocou do Brasileirão. Palmeiras? Do Brasileirão. Porque o Grêmio, É do Brasileirão. o Palmeiras já foi favorecido, não é? E agora o Grêmio tem todo o direito também de trocar a sua data. Até porque pro Grêmio... Agora não existe isso no calendário. É isso que é o quê? Como é que é que a mistura culpa é as do Atlético, competições? né? A culpa é do Atlético Paranaense. Não, na não é do verdade. Atlético, é que botaram ele também, inventaram essa Copa Não, aí. ele ganhou a Copa Sul-Americana, o que ele vai fazer? Não. Vai dizer, não vou? Pois é, mas aí é o que eu estou dizendo, tem uma Copa que não tem sentido. Mas aí então, e então não joga time- mais a Copa Sul-Americana. O time, não tem que acertar a Confederação Sul-Americana com a Confederação Mas tu sabe Asiática como lá. funciona, né, Não tem Rogério? que acertar uma disputa isolada no Mas é meio que de dá, várias competições. Mas é que a conquista da Tem Sul-Americana dá essa Ok, vaga. mas é porque- O Inter já foi lá, lembra? Porque a Comebol acertou lá Bom. com a Confederação Parabéns pra Asiática. Comebol. É isso que eu estou falando. Não acho problema Quer dizer, isso. como é que tu consegue conciliar um calendário onde tu tem campeonato junto com uma Copa Nacional, tu tem mais ainda uma competição Mas é continental. mas a culpa não é né? da Copa Antes Sul. do jogo de ontem, o que vocês achavam mais difícil para o Inter? Ganhar os dois confrontos contra o Cruzeiro ou os dois confrontos contra o Flamengo? Contra o Flamengo. O Flamengo também é esse eletrocardiograma. Aliás, a arbitragem, isso me oportuniza e me propicia que eu fale o que eu já falei aqui. Ótima Que arbitragem do Paulo iam César. nos dar para os gaúchos aqui a final da Copa do Brasil, tá? E nos tirar a semifinal da Libertadores. A arbitragem de ontem foi uma arbitragem absolutamente correta. Ele é muito bom esse juiz. Eu diria assim, até uma arbitragem simpática. Eu acho que Sabe? ele foi justo. Foi uma arbitragem tranquila. Mas que o jogo foi tão tranquilo que... Eu quero ver o árbitro de Internacional e Flamengo Mas daí e é a de Comebol Grêmio que e vai Palmeiras. escolher, não é? Pode ser que ele é ver. argentino lá, né? Não vamos Néstor Pitano. não vamos esquecer quem é que comanda a arbitragem na Comebol também, né? Brasileiro. Que é brasileiro. Já nos colocaram uma vez aquele uruguaio, como é que é o... Andrés Cruz. Não. Rueda, não. Uruguaio? Que uruguaio? Não, em 2010, um uruguaio que expulsou 3 jogadores do Inter. Foi conversar com ele, ele expulsou. Não me lembro. Não me lembro. Agora, eu acho que a arbitragem de ontem foi extremamente... Tanto que ele nem falou em arbitragem, né? Arbitragem não. Por isso que eu estou dizendo. Eu falei do irmão, mas foi o Luiz Flávio, né? Foi muito boa a arbitragem. Mas também o jogo foi tão tranquilo, muito não teve pois nenhuma confusão, não teve nenhum lance de VAR, não teve O nada. D'Alessandro nem estava em campo. O D'Alessandro não estava em campo. É uma tranquilidade. Eu diria que faltou um cartão amarelo para o Henrique numa entrada que ele deu no Paulo Guerreiro ainda no primeiro tempo. verdade. Mas como ele já tinha mostrado o cartão amarelo antes para o Dedé, e não entendi o cartão amarelo para o Rafael Sócrates também. Reclamação. Alguma coisa que ele disse, né?
Bom, no final de semana o árbitro expulsou o Fernandão, atacante do Bahia, por uma coisa que ele disse. Não tem como a gente saber, né? Aliás, esse negócio de jogador, vocês lembram do César Maluco, que jogou, era centroavante do Palmeiras? Sim, Uma vez perguntaram para ele, tá? Ele daquele jeito dele, como é que ele não era expulso, fazia tanto sinal para o árbitro. E aí ele dizia sempre o seguinte, que ele chegava no árbitro para reclamar batendo palma. Pô, você é um otário, não sei o quê, batendo palma. E quando ele ia falar um negócio, elogiar, ele levantava os braços e dizia: o senhor é bom demais, o senhor é ótimo, não sei o que. Aí a massa vinha toda contra a arbitragem. Eu queria aproveitar, Rogério, para dizer uma coisa aqui que eu falei em passar em outras mídias. Né? Outras mídias. Entendeu? Que é um pouco que tem a ver com o que vocês estão falando a respeito do VAR aí. Gente, assim, ó, e vou pegar como referência esse lance tão discutido pelo Grêmio aí, no suposto pênalti sobre o Kahneman no final do jogo contra a Chapecoense. Gente... Suposto não, o Diogo acha que foi pênalti. Nossa, foi discutível, é discutível. É no mínimo Mas discutível. você tirou aquilo ali, foi? Tá, viu? É discutível. Então, assim, ó, gente... Mas o Diogo acha e é coerente, porque ele acha que foi pênalti. Por baixo? Não, ele acha que foi pênalti no Rafinha, entendi. no jogo do Flamengo. não, tá? por favor. Mas assim, E nós somos coerentes. Eu acho que não foi nenhum mas dos dois eu lances. vou colocar uma coisa para vocês pensarem a respeito e aos nossos telespectadores e seguidores também. O VAR trabalha com o quê? Com imagem, correto? Correto. Que, querendo ou não, embora a gente não tenha todos os ângulos, é a mesma que nós temos. Os olhos são os mesmos. Tá? Claro, você pode parar no VAR, se tiver um computador e tal. É outro computador, é outro programa de computação do VAR. Tudo bem. Não é o que a televisão está usando. Tudo bem, mas a imagem... Tanto que o Gaciba quer que a TV use, a partir do ano que vem, o mesmo programa. Tá bem, mas a imagem ainda é a mesma. O que eu quero dizer com a imagem é a mesma? O que você vê é a mesma coisa. O que os seus olhos enxergam é a mesma coisa. O que a imagem não dá para você? Ela não dá intensidade. Não dá visão de profundidade, ela não tem terceira dimensão. Ela não dá intensidade. O que eu quero dizer para vocês? Como é que você sabe que um chute foi forte? Mas isso nem o VAR dá, Pelo né? chute ou pelo fator externo? Mas é o que eu disse aqui. Deixa eu só terminar, gente. Quando tu chuta uma bola, tu só vai saber se ela for forte se ela bater na trave e subir muito. Pô, olha só. Ou a trave ficou balançando. Tem que ter alguma consequência. Ou o jogador caiu, estaterado na barreira. Sabe? Aí, por exemplo, a gente tem muitas vezes a impressão de que a FIFA é uma falta duríssima. Mas a tecnologia te dá isso. Porque o jogador faz assim, e quase morre em campo. Falta gravíssima. Aí tu vai ver a imagem depois dos outros, vai ver que não foi tão forte assim. Então, não te dá intensidade. Estou pegando o lance do Kahneman, por exemplo. Tu não tem como saber, vendo a imagem, seja você ou seja o árbitro do VAR, se o empurrão foi forte ou foi fraco. Tu não tem como, porque a imagem não te dá esse poder de intensidade. O que tu pode dizer assim? Tá, mas empurrão é empurrão, forte ou fraco ele é empurrão, que aí é a teoria do Renato, não tem meio grave. Só que existe uma interpretação na lei, que é o seguinte: será que foi suficiente para derrubar o jogador? Eu nunca vi isso na regra, mas é o que eu vi os comentaristas da arbitragem falar. Que é a mesma coisa do puxão de camisa. Puxa minha camisa aqui, Rogério. Aqui, ó. Uma coisa é você puxar assim. Puxão, né? Outra é você puxou igual. A imagem está dando puxão. A intensidade você não sabe. Quem pode saber é o árbitro que estiver muito próximo do lance. É por isso que eu concordo então, com assim, a regra da Conmebol. Então, tá na hora, gente, tá, de o seu Gaciba reunir, já devia ter feito na parada da Copa América, exigir dos árbitros um mínimo de padronização, inclusive nessa interpretação. Porque nós estamos marcando coisas diferentes para lances iguais a vida inteira. Mas agora com o VAR não. Esse próprio árbitro argentino que deu o pênalti do Rafinha. Não tinha dado um pênalti absurdo em cima do Vitor Cuesta. O jogador do Nacional foi em cima do Vitor Cuesta, se atirou, como se fosse futebol americano, ele não deu pênalti. Com VAR ou sem VAR, eles continuam apitando o que eles querem. Eu já expliquei isso. E quanto melhor o árbitro, mais ele apita o que quer. O problema disso que o Ribeiro está falando é que a gente tem uma instrução da FIFA e uma instrução que o Gaciba deu para os árbitros no Brasil. Esse é o problema. Sim, mas o árbitro, o
O árbitro do jogo do Grêmio... O árbitro argentino que jogou, teve duas medidas na mesma Copa, na Copa Libertadores. Deu um pênalti pro Rafinha e não deu pênalti pro O árbitro do jogo do Grêmio... Pitano. O árbitro do jogo do Grêmio contra a Chapecoense, ele fez exatamente aquilo que o Gaciba mandou. Tentar diminuir ao máximo o número de erros. Ou seja, o VAR chamou ele dizendo que não concordava com a marcação, ele foi lá, olhou e anulou. E interpretação, o que não está na regra. O que não está na regra. Agora, o Pitana, no lance do Rafinha, fez exatamente aquilo que a FIFA manda. Eu apitei o pênalti e o VAR disse no meu microfone. Para mim, não foi. Por quê? Porque eu acho que não teve intensidade suficiente. Então foi pênalti. Tá, porque eu tô no campo e por que eu tô te o Vitor dizendo. Cuesta ele não deu e nem revisou o VAR? Mas o VAR Porque não pode... ele, de o campo, VAR teve a mas aí o interpretação. Pitana tá certo. Exato, porque o VAR e a não tem como dar interpretação. intensidade. Imagem não te dá intensidade. O Pitana interpretou que não foi pênalti. Os caras vem e se atira no corpo do Cuesta. Mas é que não bota pode, em né, velocidade Júlio? Se normal, fosse- tu vê que o cara fosse se atira. campeonato brasileiro, Sabe por tá. quê? Sabe qual é? Só é com a noção de intensidade que tu tem? É pela queda do Cuesta. Mas fosse O campeonato cara vem, tu botar em velocidade normal, tu vai ver que o cara fez falta. Eu cara. dou. Se fosse fora da área, seria falta. Garanto, Volta a eu mesma garanto. coisa que eu disse antes. Eles apitam o que eles Não, querem. Eu garanto. Eles o apitam. Pitana tivesse apitando o Campeonato Brasileiro e aquele Internacional fosse 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, ele dava pênalti. Porque a regra do Gaciba que ele passou para os árbitros do Brasil foi: diminuam os erros ao máximo. Não era ele que estava apitando esse lance aí? Que o Mas tá é que a falando? Comebol não tem essa regra. A Comebol segue a regra da FIFA. Não interessa a regra. Ele não pode ver uma coisa num jogo do Flamengo e outra contra o jogo do Inter. Mas é que mesmo é lance. por isso, é exatamente por esse motivo, porque o VAR não interfere. Sim, mas e por que ele não marcou? Exemplo do que ele marcou no Porque foi a Rafinha. interpretação dele. Então é isso que eu estou dizendo. É isso que eu tô falando. Não interessa isso que nós estamos Não falando, existe João. VAR, não existe VAR. Não interessa o VAR. Eles apitam conforme, e quanto melhor é o árbitro, ele interpreta como ele bem entende. Ele apita o que ele quer. Nem é ser o melhor, é o mais badalado. Né? Tá bom. Pode ser, é isso? Com o advento do VAR, eu recomendaria, né, que algumas coisas fossem pensadas. Eu sei que é difícil mudar isso com os velhinhos da FIFA lá. Mas, gente, o gol que foi anulado esses dias, acho que foi ontem, do Corinthians ou do Goiás. Do Goiás, de do Goiás. centímetros, isso não pode mais acontecer. Isso tem que ter um mínimo de... Tem que ser, ó, o cara tem que estar impedido um corpo inteiro. pedaço de chuteira. Não, é um corpo Tá, mas aí inteiro não para faz estar sentido ter impedido. tecnologia, então. Tá? Mas aí não Mas precisa. tu tem a do VAR. Tu por tem o isso que o VAR. VAR anulou. Se é uma chuteira, é gol, velho. Sim, mas Se é aí, uma mão, tá, é mas gol. aí tu quer mudar a regra do quer mudar a regra impedimento. do- Não, mas não pode ser, tu não pode. Tu não pode. Porque aí, cara, aí é tu ir contra, sei lá, a lei da natureza, o cara é gol, o cara não tá. Tá, mas o aí- cara não tá impedido. Tá bom, Ribeiro, mas Não, aí aí tem eu que vou mudar a Um regra. pezinho na frente, não é impedimento isso aí. Aí é o que um amigo meu, o Paulete, diz assim: vamos acabar com. Para ser pênalti tem que ter um corpo de diferença. Isso. Para ser impedimento. Isso aí. Para ser impedimento tem que ter um corpo. Porque, cara, aquele gol do Nico Lopes, ele tava com. Não pode, não é justo. dedão, o dedão não é dele. justo Não você é. anular esse gol. Não é justo. Bom, então, pode até ser um critério de justiça ou não, deixar o gol validado. Pô, daqui a pouco mas tem uns amigos narigudos aí. Mas é o que está na regra. Tem uns amigos narigudos aí, meus amigos. Então. Aí é Aí vai ser impedimento. porque do nariz, ó, o Aí nariz dele é impedimento. maior que o meu, tá É impedido. impedimento. Mas unha grande não é impedimento. Ah, mas tem bastante. Tem bastante. Bom, grande vamos que lá. bastante. Vamos lá. Depois eu quero saber se o Everton está sendo vendido hoje de novo. De 7 novo? décadas de atuação no Brasil e no Rio Grande do Sul, o SESC, pertencente ao sistema Fê Comércio RS, realiza ações em todos os municípios gaúchos, promovendo o bem-estar social de trabalhadores do comércio, de bens, serviços, turismo e de toda a comunidade. O SESC está presente nas 497 cidades do estado do Rio Grande do Sul, com diversas atividades. E lembrando que uma delas é o projeto Conexão de Ideias, que na próxima terça-feira traz a Cachoeirinha, vai ser a palestra em Cachoeirinha da musa da Hortência, da rainha do basquete brasileiro e uma das rainhas do basquetebol feminino do mundo. A Hortência vai estar na terça-feira. Acesse o site do SESC, sesc-rs.com.br, para você ter mais informações sobre as atividades do SESC e especificamente sobre os ingressos para a palestra da Hortência na próxima terça-feira, dia 13, em Cachoeirinha. Mensagem do Banrisul, voltamos em seguida para o segmento final aqui, para o Diogo me dizer se tem venda do Everton hoje ou não. Já voltamos.
Banco bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o cartão Banrisul Mastercard Business Platinum, sua empresa ganha mais agilidade e controla melhor seus gastos. O faturamento é centralizado e você tem muitas garantias como proteção para veículo alugado, seguro para viagem e seguro garantia estendida. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Olha aqui, os nossos amigos internautas, eu tenho que falar mais aqui sobre o nosso novo WhatsApp, né? 999 33 98 94. Eu não sei se o pessoal já tinha, né, conseguido decorar o número. Conseguiu? Alguns decoraram bastante, por exemplo, aqui o Átila da Vila Jardim disse para eu ficar tranquilo, que as pessoas ficam bravas comigo porque eu causo polêmica, e disse que a zaga do Inter não é melhor que a do Grêmio, ela só está melhor protegida nesse momento. O Luiz Kleber de Santa Maria, vamos ver aqui, diz assim, o Edenilson lembra o Tinga e o Guerreiro lembra o Flávio Minuano, Dario, Geraldão, e isto cheira a título, diz o Luiz Kleber de Santa Maria participando com a gente. Boa tarde, estamos em Santa Cruz, prestigiando o programa de vocês. Parabéns, mandou o final 5262. Talvez o Flávio Minuano, não o Dario. O Dario com a bola, ele apanhava da bola. O Dario estava na torcida do Internacional ontem, no Mineirão. Eu recebi um vídeo que, se não era o Dario, era muito parecido com o Dario. Ah, não sei. Olha, para mim era o Dario. Para mim era o Dario. Viu esse vídeo também? Vi. Eu se também, não é um sósia assim, também achei muito parecido. Olha aqui, o Marcelo Rudieri Arruda está dizendo Dali Inter, olê, olê, Colorado, né? Ele é um daqueles que não gosta do Odair. Ó. Apesar do Odair, vencemos. Apesar do Odair, vencemos. O John Martins, lá de Londrina, grande John, grande Inter, tá? Manda a minha camisa. Eu estou devendo para o John uma camisa do Internacional, vou ter que resgatar isso. Né? Você me dá uma para mim também, né? É assim, o cara lá de Londrina, né? O pai tá chegando, né? O pai tá chegando. Tu acha que conseguir assim é fácil? Domingo vai lotar o Beira-Rio 11 da manhã. Se ele trocar comigo, ele me mandar uma do Londrina, disputa a Série B, eu mando do Inter. Tubarão? Do Tubarão? Manda do Inter. Tá, olha aqui, ô John, então aqui, ó, o Fiorin quer fazer uma troca contigo aqui. Fazer uma um do Londrina. O meu sogro tá lembrando lá, o Esteban Lebede, que o Edenilson não fez nenhuma falta no jogo de ontem. É possível, mas eu não tenho essa Não me toquei. O Marcelo Mendonça, boa tarde, a bancada, Dali Colorado, tá? A Simone está dizendo, Simone Reis diz que tu, Ribeiro, agita aqui a bancada, mas tem muito conhecimento. O Kleber Araújo, lá de Curitiba, aliás, combina com ele, Diogo, quando ele estiver aqui, para ele nos visitar aqui, tá? Grande vitória do Inter, tenho que me render ao Odair, ele conseguiu unir esse grupo, está colhendo seus frutos e ele está como o Mano, Tite, N. Andrade e outros bons nomes, ajustando sua defesa e armando para jogar por uma bola. É aquilo que a gente falou, controla o jogo no momento em que... E essa está sendo uma grande virtude do Internacional. Quando ele faz esse momento de atacar, o jogo de ontem ele conseguiu 1, 2 chances e fez o gol. E aí tem que sublinhar o trabalho da preparação física. O Inter termina o jogo correndo. Inclusive o da Alessandro, que tem 38 anos. O Alexandre Fumeister aqui na minha watch party está dizendo, não sei o que é pior, secar o Guerreiro ou torcer para o André. Torcer para o André. São duas... Coitado do André. Essa é dura, hein? Mas o Ribeiro se ajoelhou pedindo o gol do André, né? E fui contemplar, mas também essas coisas acontecem uma vez, né? Eu quero fazer um protesto aqui, eu não vou colocar especificamente, mas teve uma rede de TV a cabo ontem, do centro do país, evidentemente, que ficou 1 hora esperando para o Mano Menezes dizer o óbvio, que ele estava saindo, estava demitido, tá? E deu meia hora é força de expressão, mas deu lá todos os minutos, né, que a imprensa quis para questionar o Mano. E botou gravada a entrevista do Odair e deu 2 minutos para o Odair. Quer dizer, alô Sport TV, vamos ter um pouquinho de coerência, sem contar que o narrador era mineiro e o comentarista que participou do programa depois também era mineiro. Aí é para debochar com os gaúchos aqui, né? Mas na verdade é o seguinte, eles perderam a audiência, né? Porque o torcedor do Cruzeiro ali não estava vendo
ninguém estava vendo mais. Podia Quem ter tava uma, vendo era o podia ter torcedor uma do Inter. audiência grande aqui, né? Mas, enfim, como eles só pensam no próprio umbigo, é esse o problema. Obrigado mais uma vez, Júlio Ribeiro, Flávio Fiorin, Ribeiro Neto. Eu primeiro, duas coisas. Primeiro, é uma honra estar ao lado do meu professor. O Fiorin? Não, senhor. Tá? O senhor é o culpado para o bem e para o mal, né? E outra coisa, o Diogo, eu estou aceitando carona, viu? Te dou carona, tá? Eu sou o responsável apenas por ter propiciado TV para o Ribeiro Neto, porque ele já era um profissional que já tinha o seu nome, né, inscrito no rádio do Rio Grande do Sul, quando foi trabalhar comigo na TV Guaíba. Só isso. É a única coisa. Né? E os ensinamentos... Eu aprendo muito com os Aí os ensinamentos são de Débio. Não. O Diogo Rossi que tinha que ter pego o Rogério na minha época. Tu acha que eu não estava gordinho desse jeito. Tu acha que eu tô light agora? Mas, porra. Tá bom. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez. E lembrando que às 9 da noite tem o Cadu Oliveira com o Dois Toques aqui na RDC TV. E amanhã a nossa programação esportiva começa ao meio-dia com o RDC Esporte, Paulo Brito, Ribeiro Neto e já a Paola Collin de volta lá. Paola, né? Os voos atrasaram, não pôde chegar hoje aqui a tempo do RDC Esporte, mas amanhã ela vai estar conosco. E na sequência, 1 da tarde, entramos com o Virando o Jogo. Sigam agora com a programação ao vivo da RDC TV. Muito obrigado, até amanhã. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.